Muito bom. Vamos ver agora catar os caquinhos. Catar os caquinhos, todo mundo. Recobrar o espírito. Bom, então, o Otton está aqui, o nosso presidente. Obrigado por estar aqui, Otton. E todos os presentes, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui, eu não consigo ver aqui. 16 pessoas. Então, acho que a gente começa. Olha, quem que está convidado para começar? A Patrícia Langenegger, ela é geriatra, ela é paliativista, trabalha lá no COI. O Davi, que é psiquiatra, e que é também da diretoria da APM, ele é um cara super ativo e ajuda a gente sempre no Cine Debate. E o João, que é acadêmico de medicina e que também está super envolvido no Cine Debate, graças a Deus, que bom. Eu acho que a gente vamos começando. Patrícia, toma a palavra, fala quanto tempo quiser, tal, e depois é meio para esquentar. E eu não falo nada, eu falo depois de vocês alguma coisinha, só para ir pegando o que mais possa interessar. Vamos lá, Patrícia. Bom, eu primeiro obrigada aí pelo convite, né? Eu acho que sempre toca muito, né? Eu acho que tudo isso que foi mostrado, né? As decisões, eu não queria estar no lugar daquela médica, acho que é uma vida muito intensa. Eu fiquei refletindo. Horrível. Que pesado, né? Tantas não decisões. Queria não, você está. So sorry. Ai, mas o dela é na UTI, lá naquele. Eu consigo já fazer uma coisa mais horizontal, né? Eu começo no ambulatório, eu vou seguindo. Eu acho que isso também talvez facilite um pouco mais. Ela pega ali onde o bicho está pegando. Eu já vou trabalhando a família, o paciente, daí quando chega no vamos ver, acho que a coisa já está mais. Óbvio que tem, né? Todos reviravoltas, mas não é tão uma PCR do nada numa paciente talvez sem comorbidades, então acho ali é bem mais difícil. Eu trabalhei em UTI 25 anos e nunca tive coragem de trabalhar em pronto-socorro, porque você pega um paciente, isso não é hora de fazer decisão, da hora, papum, na hora do vamos ver, sem ter preparado antes, Deus me livre. Mas vamos lá, vai. Mas mesmo a dona, aquela paciente que tem a doença neuromuscular, foi uma reflexão que eu tive. Talvez aquele não fosse o momento de ter a decisão dela, né? Eu não imagino que foi uma coisa aguda dela, já devia ter sido uma. Talvez ela não tenha tido, né? Que nos Estados Unidos a gente sabe que o acesso à saúde é meio mais complicado, né? Para quem não tem tantas condições, mas ela poderia ter sido trabalhado antes, aquela decisão talvez não precisasse ser tão. Óbvio que é sempre tenso, mas tão naquele momento talvez pudesse ter sido feito de uma forma um pouco mais precoce, né? Que ela talvez nem tivesse precisado ter chegado no tubo se a decisão dela era que não queria, né? Não sei, foi uma reflexão que eu tive ali. Mas, Roberto, eu sou ruim de ficar falando assim, eu acho que é mais fácil. Não sei se o João tem alguma dúvida, que eu acho que, não sei se ele já teve contato na faculdade com essas questões, com paliativos, eu acho muito mais fácil se a pessoa trouxer as dúvidas do que eu ficar falando aqui. Vamos lá. Ô, doutor Roberto, boa noite, doutor Davi, cumprimentar o doutor Orton, presidente da PM, cumprimentar meus colegas aí que estão participando nesse segunda noite da nossa faculdade é bem movimentada, tem bastante atividade extracurricular de segunda noite, mesmo assim a gente tem alguns alunos aí que eu já vi, então eu queria agradecer eles por estar participando com a gente. A PM já promoveu outro Cines Debate, a gente teve a gente teve bastante participação também dos alunos, foi bem interessante aí a gente promovendo essa ação com o doutor Roberto. Enfim, falando aí sobre o nosso episódio dessa edição, eu estava até comentando aqui com um colega meu na faculdade que, assim, foi o que a doutora Patrícia tinha falado. Na faculdade, a gente não tem, eu já estou indo aí faltando quase 2 anos para me formar, a gente quase não tem contato com cuidados paliativos. Quase não tem. A gente é treinado, a gente é introduzido muito a anamnese, exame físico,
vários tipos de doenças, de clínica médica, psiquiatria, o doutor Davi está aí para dizer, mas sobre cuidados paliativos a gente viu pouquíssimas coisas. Os alunos, a gente não tem a formação médica no Brasil, ela segue uma grade curricular que não é apresentado para a gente essa questão de cuidados paliativos. A gente vem totalmente cru, totalmente com uma página em branco para encarar algo que é super difícil. Que eu me lembre, vou compartilhar com vocês, no ciclo básico, eu tive 2 semestres a matéria de como se fosse psicologia médica. Psicologia médica era o nome da matéria, então tinha psicologia médica 1, psicologia médica 2, ao longo de 2 semestres. E nesse a gente aprendia o protocolo Spike, que eu me lembro, que era para comunicação de más notícias, tratamento do paciente idoso, tratamento de como você comunicar más notícias ao paciente, os protocolos, a psicodinâmica, a doutora Marluz ficaria orgulhosa de mim, a psicodinâmica, o psicossocial e toda essa questão. Mas sobre cuidados paliativos, a gente vem muito cru, a gente vem branco. E o pouco de cuidados paliativos que a gente tem, eu acho que é no nosso estágio, principalmente na questão das ligas acadêmicas. Tem algumas ligas aí, na época em que eu era diretório acadêmico, elas já tinham autorização para algumas para fazer estágio em UTI. E, inclusive, um dos hospitais que a gente passa aqui em São José dos Campos, isso é até legal de compartilhar com vocês, que eu acho que vocês já têm outro patamar do que a gente que está começando agora, né? Mundo de plantão, os hospitais que a gente frequenta, a gente faz bastante estágio no Hospital de Clínica Sul, aqui em São José dos Campos, vocês conhecem, e ele, além de ser um hospital portaça aberta, pega de tudo quanto é tipo de coisa, mas a maioria das coisas mais graves manda para a vila, mas ele faz um primeiro pronto atendimento, mas a enfermaria, a clínica médica, tem inúmeros pacientes paliativos. E assim, a gente vê assim, e eu acho que até uma reflexão que a gente pode trazer aqui hoje, até a doutora Patrícia acho que pode falar um pouco sobre isso, que na cidade de São José dos Campos, pode ser um desconhecimento mesmo, mas na cidade a gente não tem um local, algo apropriado aí pelo SUS para receber os pacientes de cuidado paliativo. Tanto que os nossos preceptores, né, eles até falavam, eles estão aqui em cuidados paliativos, não tem muito o que fazer. Eles até mandam alguns pacientes para nós para ficar na enfermaria da clínica médica. Então, no mesmo quarto ali que tinha um paciente com uma pneumonia, uma ITU, outras doenças ali super comuns de enfermaria de clínica médica, tinha um paciente em cuidado paliativo. E a gente vê que era aquele senhorzinho, super fragilizado, super magrinho, recebendo com a sonda, todos, acho que com a sonda nasointeral, recebendo a alimentação. Então, assim, a gente via que, assim, eles ficavam ali e não tinha um cuidado multidisciplinar médico, uma pessoa específica ali, era o médico, o clínico ali que passava, que ficava falando com a família, não tinha essa especialização, esse cuidado que eu vejo no hospital. No hospital municipal, acho que eu nunca não vi muito paciente, mas no Hospital de Clínica Sul, eu já vi bastante paciente de cuidado paliativo. Acho que a doutora Patrícia pode até comentar um pouco aí como é que é em São José essa questão. Legal. Ok. Eu acho uma coisa que é interessante, você falou da faculdade não ter, você tem bem mais do que eu tive, né? Eu já sou mais velhinha aí, mas eu acho que você já tem o Spike, você já é um ganho, mas realmente acho que a gente tem que desenvolver bastante na nossa grade curricular, porque uma das coisas que você falou assim, né, que no SUS não tem, mas no ideal, João Vitor, é que todo mundo soubesse fazer cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, a especialidade, pegar os casos difíceis. Vou dar um exemplo mais fácil, por exemplo, a hipertensão arterial. Todos clínicos, todo mundo tem que saber. E a hipertensão refratária, tal, daí que vai com o cardiologista, entendeu? Então, um pouco isso. Cuidados paliativos, acho que o bonito, todo mundo teria que saber o que fazer. Sabe? Então, desde o... É que psiquiatra, eu acho que não sei se tem coisas do paliativas, assim, específicas. Tem lida com a depressão, essas coisas, mas, assim, desde o cardiologista, o pneumologista, o neurologista, o cirurgião, todo mundo deveria ter uma bela de uma bagagem aí de cuidados paliativos e os casos mais complexos, tal, e que realmente iria. Até se você vai ver nos estudos
no exterior é isso. Não tem uma enfermaria de cuidados paliativos, é mais uma interconsulta, entendeu? Que todo mundo faz e nos casos difíceis eles chamam e manejam, entendeu? Então, o ideal é que realmente todo mundo tivesse um conhecimento bem mais aprofundado do cuidados paliativos do que realmente a gente tem aí no Brasil. E realmente é uma disciplina nova, né? Vamos colocar assim, é uma coisa muito nova, eu acho que está crescendo. E indo aí para o SUS que você falou, realmente não tem, tá? Não tem lugar nenhum, e é um pouco isso, fica meio que para clínica médica, e quem tem um pouco mais essa mão vai, mas não tem um lugar específico para o cuidados paliativos. E por esses dois motivos, ou que deveria ser identificado muito mais precoce, né? Como o doutor Roberto falou, não é chegando no PS que você vai definir cuidados paliativos, isso é muito tardio, né? Então, uma pessoa com DPOC, uma pessoa com insuficiência cardíaca, uma pessoa com câncer, todos eles já deviam ser abordados, né? Porque o DPOC é uma doença que pode ameaçar a vida e ela é incurável, né? E você não precisa chegar no momento que a pessoa está O2 dependente numa exacerbação para conversar sobre fim de vida, isso já devia ser muito mais precoce. Então, esse desconhecimento acaba criando uma carga para o pronto-socorro, para a UTI muito maior, né? Mas e também pela cultura no Brasil. A gente sabe que a cultura de hospice, né? Você já ouviu falar de hospice, João Vitor? Só para... Não, Tá. primeira Então, vez que eu vi. então, os hospices, bom, só um passo atrás. O cuidados paliativos começou com a Cicely Saunders lá na Inglaterra, tá? Era uma mulher, ela, na verdade, ela é enfermeira, assistente social e médica, ela fez tudo lá. E ela que percebeu que os pacientes oncológicos, ela começou mais com os oncológicos, eles chegavam no fim de vida largados. Eles passavam todo aquele processo, no fim de vida eles eram meio que abandonados, eles ficavam à margem ali do sistema de saúde. Então, ela começou a direcionar o olhar para isso, para o controle de sofrimento, controle de dor, tá? E ela que foi a fundadora dos hospices, que são instituições para pacientes em fim de vida, resumindo, bem resumidamente aí, tá? E na Inglaterra, onde foi criado, o Fabiano, que é da nossa equipe lá, ele foi passar um estágio lá em cuidados paliativos, falou que assim, em cada esquina, em cada quarteirão tem um hospice. Então, lá é uma coisa cultural, que é normal. Então, todo quarteirão tem um lugarzinho lá que cuida das pessoas enfermas, entendeu? E aqui no Brasil, você falar de morte ou abordar essas coisas, as pessoas acham que, né, é uma coisa muito tabu, a gente ainda é muito imaturo nesse sentido de lidar sobre a morte, lidar sobre conversas difíceis. Ele tem medo, vou falar de morte, tá chamando a morte, né? E não quer dizer isso. Então, a gente tem, não o SUS, tá? Mas só para saber, em São José dos Campos, a gente tem algumas instituições, a própria RG, né, que lida bastante com pacientes aí mais acamados, mas tem a outra instituição, mas que seja, mas que, você vê que elas têm dificuldade de ficar com essa outra instituição, até abrir uma UTI lá, porque eles não conseguiram lidar com pacientes só em fim de vida ou reabilitação, entendeu? Então, mesmo na parte particular, não consegue se manter muito, porque mesmo os médicos, a população não quer ir, às vezes, para a instituição que é só de fim de vida. Lá em São Paulo, quando eu fiz o estágio de oncologia, a gente tinha o São Camilo, que tinha a parte do particular, mas tinha a parte SUS. Nossa, para convencer os pacientes para ir para a parte SUS, do que é o hospice, que era maravilhoso, era muito difícil, que só vai para lá para morrer, entendeu? É tudo uma questão cultural aí, que é difícil também, sabe? Não sei se eu falei tudo que você queria ouvir. Não, e até Deixa eu ouvir. um conselho aí de futuro colega e de amigo. Pô, pelo visto, é uma especialidade que tem muito para crescer, porque, pelo que você está falando, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, o ser humano ele está vivendo mais anos e com o cuidado com o avanço aí da medicina, da tecnologia, ele acaba, por exemplo, os outros problemas até fisiológicos acaba sendo até que recebe tratamento e a população vai envelhecendo cada vez mais. Então, cuidado paliativo, pelo visto, tem muito para crescer no futuro. De cada vez, por exemplo, você tratar um paciente com câncer e cuidando da qualidade de vida dele, porque era algo que não era muito pensado no passado. Mas, viu, João, não era mesmo, né? Vai crescer muito. Mas, assim,
a trajetória do paliativista, eu acho que assim, primeiro que ela falou, é para todos nós, todo mundo tem que ter uma pegada de cuidado paliativo, e os casos complexos, então o paliativista ele tem que ser um ótimo clínico, sabe? Então você tem que ter um desenvolvimento de clínico muito grande. Eu acho que o cuidado paliativo no começo da formação, eu não sei o que você acha, Patrícia, mas eu acho que é melhor uma coisa mais. Você tem que desenvolver o teu papel de médico e ter muita segurança, senão você não consegue fazer cuidado paliativo adequadamente. Ainda mais como uma especialidade muito difícil. Você viu o filme? Putz grila. Imagina só o sofrimento dessa mulher, imagina, pega um R2, um R1, no lugar dela. O cara desmonta, não dá. Para ter a segurança que ela tem para abordar a família e falar o que ela sabe, você tem que ter visto muito paciente, não é uma coisa muito fácil. Mas deixa primeiro, Patrícia, deixa eu ouvir o Davi um pouquinho, que você chamou um pouco como é que é o psiquiatra de medicina paliativa. Deixa eu ouvir o Davi. O Davi está aí? Acho que está com o microfone fechado. Ele tá Ah, não, agora. tímido, sabe? É muito tímido. Roberto, obrigado aí pelo convite. Você sabe que eu estava ouvindo vocês aí, é um tema assim super interessante, né? E esse final de semana eu fui almoçar com a minha mãe, né? A Maria Zélia é minha mãe que está aí participando dessa live também, ela é psiquiatra. E aí a gente estava discutindo um pouco essa questão, né? Dos cuidados paliativos, enfim, e as condutas, né? Que são feitas. E aí eu estava conversando um pouco com ela, tem um professor em Harvard, né? Que chama Michael Sandel, que ele discute muito essas questões relacionadas à bioética. E ele coloca às vezes uma série de exemplos para a gente parar e raciocinar, e isso está muito ligado, essa interface junto com os cuidados paliativos, né? Então, eu vou dar um exemplo só aqui para a gente não ficar muito, mas ele dá um exemplo, né? Se você está num pronto-socorro, só tem um desfibrilador, chega uma criança de 3 anos parada, um senhorzinho de 80 anos parando, quem que você reanima em primeiro lugar? A maioria das pessoas normalmente fala que vai ser a criança com 3 anos de idade e deixa o senhor de 80 anos falecer, você não tem muita dúvida nesse sentido. E aí ele vai colocando alguns adendos nesse aspecto, né? Mas e se esse senhor de 80 anos é o seu pai? Quem que você reanima em primeiro? Né? Aí já surge um novo questionamento. E esse senhor de 80 anos, se ele está coordenando uma pesquisa em relação à cura do câncer, e ele é uma pessoa vital, assim, nesse processo de finalização dessa pesquisa, e está chegando a uma conclusão, e na falta dele, essa pesquisa possivelmente não se concretize. Quem que você reanima em primeiro? Então, a bioética e os cuidados paliativos, eu acho que entra nessa seara de que você não tem certo e errado. São decisões muito complexas, muito difíceis, onde você tem que tentar ouvir as pessoas que estão envolvidas no processo e tentar chegar num consenso, mas é aquele aspecto, não tem certo e errado. Então, acho que isso é um dado muito interessante. O direito, ele tem uma ferramenta hoje que está sendo muito estudada, que fala sobre as diretivas antecipadas da vontade. E isso está muito ligado a questões de testamento, a questões de saúde da pessoa e, principalmente, a declaração prévia da vontade do paciente se ele estiver numa situação dessa. Então, hoje o direito já existe essa figura, né, das diretivas antecipadas da vontade, onde a pessoa pode deixar por escrito que se ela estiver numa situação, né, muito crítica, enfim, relacionado aos cuidados paliativos e realmente nesse aspecto onde ela vai morrer, ela já pode deixar por escrito o que ela quer que faça com ela mesma, né? Porque você vê que no filme em si, são colocadas decisões ali onde a família fica muito perdida e é muito difícil realmente, né? Você não desliga, não desliga, tira do tubo, não tira do tubo. E aí, uma fala que me chamou muito a atenção daquela senhorinha que, no final, acabou sendo retirado o tubo, e aí ela ficou um dia e acabou falecendo no outro dia. De certa maneira, a tranquilidade dela, né? Ela só falou uma coisa para a família, ela pede para todo mundo ficar calmo.
pede para todo mundo ficar calmo, né? De certa maneira, ela sabia que ela iria morrer, mas ela estava preocupada com a família no sentido de, olha, minha vida está acabando, não tem muito o que fazer, fiquem calmos e vamos tocar o barco aí. E aquela outra, não é uma senhora, né, mas uma pessoa de 38 anos de idade, aquele sofrimento, né, a gente vê assim, ela falando, olha, mas eu vou ser avó, o meu netinho acabou de nascer, como é que você vem me discutir algo nesse sentido? Eu quero ver o meu neto crescer e tudo mais, mas ela está também numa doença terminal, não tem muito o que se fazer, mas o sofrimento se expressa ali, porque ela é uma pessoa jovem, né? Morrer com 38 anos de idade é muito difícil. Uma senhora com 80, 90 anos é mais, talvez, não sei se mais tranquilo é a palavra, mas talvez seja mais natural. É muito mais natural uma pessoa com 80, 90 anos do que morrer do que com 38 anos de idade. Então, ali a gente vê essa discrepância, né, do sofrimento e nesse aspecto. E complementando a Patrícia, né, essa questão, né, na psiquiatria, existe essa discussão muito grande em relação ao suicídio, né, e a gente vê isso nas discussões. Os alunos, às vezes, eles perguntam, professor, mas deve-se perguntar sobre suicídio para o paciente, deve-se fazer, se levantar essa questão e tudo mais, porque será que a gente não vai induzir o paciente ao suicídio, se você perguntar e tudo mais? E as pesquisas mostram que é justamente o contrário. Quando o paciente está num sofrimento muito grande e está passando por essa vivência de querer, num quadro depressivo grave, pensando em se matar, você tem que abordar esse tema com o paciente, porque, de certa maneira, ele se sente acolhido, ele se sente, olha, pelo menos essa pessoa está me ouvindo, essa pessoa está me entendendo, e abre-se espaço para esse diálogo. Então, é um tema tabu dentro da psiquiatria, o suicídio, mas é um tema que precisa de ser tratado, não tem como ser negligenciado. Então, eu acho que talvez, eu queria falar mais ou menos isso aí, eu acho que vocês podem complementar. Legal. Deixa eu começar. Falar outra coisa, a interface também só da psiquiatria com cuidados paliativos, a questão de depressão mesmo, a coisa mais simples, né? Mas, por exemplo, critérios de depressão numa pessoa saudável, perda de apetite, alterações de sono, e daí no paciente, né? Caquético pelo câncer, não come pelo câncer, tem fadiga, perda, e daí às vezes é muito difícil também essa diferenciação. Eu acho que a psiquiatria também pode ter esse pezinho aí também nos ajudar nesse sentido de ver o que é orgânico e o que é também um pouco mais da parte psiquiátrica também, né? Que acho que é uma interface bem próxima que a gente tem aí com a psiquiatria também, né? Desculpa, doutor Roberto, só complementa. Não, quando eu estava, hoje à tarde, estava lendo, li uma crítica lá num lugar chamado Plano Crítico. O cara fala assim, o filme ele não tem introdução, não tem explicação, ele não começa, ele simplesmente te joga, ele fala que nem um mergulho. Então lembra do mergulho? Lembra você mergulhando? Você fica lá embaixo da água 1 minuto, 2 minutos, daqui a pouco você não aguenta mais, você tem que sair, levantar e respirar. Então esse filme é assim, não tem introdução, não tem explicação, não tem tempo, tem apenas um sentimento desconfortável que vai apertando o peito de quem assiste, no curta, e vai se tornando quase insuportável esse mergulho, o que automaticamente justifica essa curta duração. E além da escolha de estilo do cara com a câmera na mão, eu imagino quem estava ali não está assim super à vontade, porque sabe que está sendo filmado, então sabe que o ambiente da UTI mudou um pouco, porque tem os caras filmando lá, pô, tem a Netflix ali dentro, licença e tal, mas o jeito que ele filmou mexe bastante com a gente, com o espectador. A gente fica meio esquisito ali quando o Davi está falando da mulher lá de 38 anos e mostra daqui a pouco a médica chorando. É o mínimo que ela pode fazer, chorar, pô. Porque ela se identifica. A gente, né, cuidador ferido, a gente se identifica com o paciente que está morrendo. Não tem como, né? É muito difícil. Então, ele quer dar para a gente uns minutos de agonia, mas uma agonia humana, necessária e útil, né? Então, essas decisões que não dependem da gente, a gente está lá. E ela, essa moça, a doutora Jéssica Zaizita, eu acho que ela assessora super bem as famílias, ela chega junto, ela se coloca mesmo, né? Ela faz o que a gente, médico, tem que fazer. Enquanto a gente não consegue, pelo amor de Deus, chama a Patrícia. O paliativista também dá uma força para mim, porque os meus recursos acabaram, eu não tenho condição, não tenho maturidade, não tenho conhecimento, não sei fazer isso. Então, eu vou lá e chamo o paliativista. Então, eu chamo
alguém que sabe. Por isso que é bom trabalhar em equipe, bom quando tem um psicólogo na equipe, bom quando você não se coloca numa posição de certo e errado, medicina paliativa não tem certo e errado, tem que ser discutido mesmo, né? E eu acho que esse filme ele mostra bem isso, né? Mas ali na equipe vem aquela médica, é médica ela, aquela outra médica que coloca, acho que é médica também, né? E começa a questionar e falar, pô, isso quando eu decido não, é terminativo, o paciente vai morrer se eu errar. E daí, quando chega essa família super religiosa da Selena, né? Aquela família não tem como discutir com a filha, não dá para discutir com a filha, porque a filha entendeu que a mãe está viva ali porque ela ama ela, por isso que ela está viva. Como é que você vai tirar isso da cabeça da menina? Não vai tirar. Então, tá bom, respeita. E a mulher viveu mais 6 meses e chegou num estado de consciência mínima e abriu o olhinho e falou, e para a família, provavelmente abriu o olho e olhar para a filha, olhar para os irmãos dela, deve ter sido o milagre que eles queriam. E está tudo certo, viveu mais 6 meses. Claro que para o serviço de saúde é uma droga, porque foi 6 meses de um custo, meu Deus do céu, né? Mas quem somos nós? Nós somos consultados. Nós somos consultados, perguntados. Alguém nos pergunta, a gente responde, mas o que eles fazem com essa consulta, aí o problema é deles, não pode ser meu, porque senão eu fico chorando todo dia que nem essa menina, que nem essa moça, né? A gente tem que entender que o nosso papel vai até um certo ponto. A partir desse ponto, eu respondo honestamente a consulta que me fizeram, e aí vamos em frente. Eu não posso ser terminativo, não posso. Eu entendo a moça que estava questionando a doutora Jéssica, com uma angústia desgraçada, e a verdade é o nome desse filme é Angústia Extremis, né? Angústia extrema, porque é isso que ele fala. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Mas eu acho que esse ponto, posso falar aqui? Deve. Agora tá, Eu acho que pessoal, esse... microfone aberto para todo mundo, hein, pessoal? Vamos lá. Mas eu acho que esse ponto que você tocou, que é o mais difícil, na verdade. É o que até o Davi falou, do certo e errado, que não existe, né? Mas a autonomia, eu acho que o mais difícil que eu ia falar é a autonomia. É garantir que o paciente ou seu representante em saúde tenha autonomia. E o que é autonomia? É entender, porque ele só pode ter autonomia depois que ele entende o que está acontecendo e entende as consequências das escolhas e atitudes que ele vai tomar, né? Eu gosto de brincar assim, não adianta eu colocar você, Roberto, tem um avião caindo, fala, Roberto, toma as rédeas lá, entendeu? Você não tem autonomia, você não tem a capacidade técnica para tomar essa decisão. Óbvio que eu não vou precisar explicar para o paciente o que é o tubo, o que é ventilação, que é perfusão de oxigênio, eu não preciso explicar tudo isso, mas eu preciso que ele entenda, ó, se você apertar esse botão o avião sobe, se apertar aquele botão vai, sabe? Então ele tem que ter o mínimo de entender o que está acontecendo, o que são as expectativas e quais são as consequências de cada escolha. E depois que você entende que ele tem autonomia, daí não tem certo e errado. E daí que às vezes que dói, né? Que você falou, eu tenho que respeitar a escolha. E mesmo que a escolha para mim doa, ver ela 6 meses entubada, 6 meses talvez abrindo úlcera de pressão, 6 meses infectando, 6 meses para mim, eu tô sofrendo vendo ela lá, mas foi a escolha dela, né? Ela não tinha escolha, mas ela foi a representante em saúde dela. E às vezes a gente tem que saber respeitar e tentar sofrer o mínimo possível. Eu acho que para mim esse é o exercício que eu não posso fazer o que eu acho que é melhor para mim, eu tenho que fazer o que a pessoa julga que é melhor para ela, sendo que ela tem autonomia. Então, eu acho que isso é um exercício bem difícil. O João, o meu filho ele é geriatra, e o doutorado dele, o trabalho dele vai ser o que capacidade já fez, capacidade de tomar decisão. Então, eu aprendo com o meu filho, graças ao mundo. Capacidade de tomar decisão de pintar as unhas de verde, de não sei o quê, é fácil. Capacidade de tomar decisão de sei lá, o que eu quero comer hoje, é fácil. Capacidade de tomar decisão se eu quero ou não tirar o tubo. Então, aquele senhor homeless lá, aquele senhor, ele tem capacidade de tomar decisão ou não, e a médica vai lá e tentar aferir. Então, tem um instrumento lá, o MacArthur, você conhece esse instrumento, MacArthur? Que fala disso que você falou, exatamente o que você falou, parece que você leu direitinho, né? Então, ele tem que compreender, ele tem que saber
reproduzir. Quando eu falo uma coisa, ele tem que me mostrar que ele consegue. Então, tem uns critérios para saber se esta decisão é demais para ele. É num nível que assim, ele não pilota o avião. Não dá. Aí tem a minha mentora na UTI, a minha chefe lá, ela falava assim, era a doutora Marizinha, conhece Marizinha? Marizinha D'Agostino Dias? Bom, Marizinha falava assim, Roberto, isso era lá no começo, fiz 25 anos de UTI, Roberto, medicina é um raio de uma profissão muito solitária, Roberto. Ela falava assim, porque chega uma hora, cai na sua mão uma decisão que não é tua, e aí você faz que nem a doutora Jéssica, senta e chora. Putz grila, porque mãe é... Até que eu... Bom, então a capacidade de tomar decisão é isso. A capacidade de tomar decisão é você conseguir aferir se o paciente compreendeu a situação e compreendeu as consequências do que ele vai falar. E consequência quer dizer se ele fizer sim, se ele fizer não. Qual a consequência disso? Aí, tudo bem, aí é uma decisão ajustada. E a autonomia, né, o respeito à vontade do paciente, né, ali a doutora Jéssica, ela arriscou demais quando ela aceitou o não da mãe, e acho que deu certinho, no caso daquela primeira paciente, da dona, ela fez direitinho, porque a dona realmente não queria o tubo. Eu acho que ela acertou. Mas é um risco que a gente corre, desgraçado, que nem é o nosso dia a dia, correr risco. Uhum. Vamos lá, quem mais se arrisca, falando em risco, vai? Quem mais se arrisca a se colocar, se dúvida? Vamos lá, Otton. Põe a som, Otton, você está... Otton, põe som. Tá ouvindo? Agora sim, Otton. É que eu falo baixo mesmo. Timidez. Mas esse filmezinho foi muito legal, né? Para os acadêmicos, eles vão passar por isso na vida. Principalmente os que vão se formar médicos e não tem médicos na família. Quando alguém tiver nessa fase difícil, uma fase terminal, que seja, né, vão procurar por eles. O que você acha? Falaram que vai ter que ser feito isso, tem que fazer aquilo. E então, porque eu evidenciei isso há 4 anos atrás, quando a minha sogra faleceu, 3 anos atrás, né? Minha esposa é filha única, médica também, né? Mas eu tentava assumir um pouco a frente dessas decisões, porque é muito desgastante, é muito triste. E quando você é médico, é pior ainda, né? Agora, quantas vezes que a gente não é acionado por alguém da família? O que você acha que eu faço? O que eu não faço? Então, quem vai se formar, quem está começando a frequentar o hospital, né, vão se defrontar com isso. Tá? E é muito frustrante, né? Para quem está iniciando a vida acadêmica, o João estava comentando, né? Ele vivenciar essa situação, né? O tiozinho, entre aspas, né? Está lá internado faz tanto tempo que não tem onde ficar, né? Nós temos essa falha no sistema, né? Eu acho de esses pacientes que a gente não pode chegar e desligar os aparelhos, né? A gente tem que usar todo o recurso possível até um determinado momento, né? Então, esse filme foi muito legal. Para se pensar muito, mas eu me senti dentro dele, né? Eu me senti dentro dele porque a gente acaba vivenciando isso, né? Agora, principalmente, né, quando não é o meu caso, eu tenho um irmão médico também, mas não mora em São José, né? Então, quando minha irmã, eu tenho 6 irmãos, né? Quando a minha irmã, uma mais velha, faleceu, eu estava começando, eu trabalhava no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Ela tinha uma asma, uma DPOC lascada, né? Ela tinha o carrinho dela, ela foi para um determinado hospital aqui de São José,
inclusive, que eu dava plantão, sou pediatra, né? Mas na época eu estava plantão de tudo, né? O que aparecesse, eu estava dando plantão. Isso há 25 anos atrás. E aí, ela passou por uma crise de asma, era uma asmática de base, né? Foi para o hospital, deixou o carro no estacionamento e caiu. Onde estava, caiu. Daí levaram para dentro. Aí ligaram para mim em casa. Ah, doutor, eu acho que a sua irmã passou aqui, mas ela estava muito bem, ela está agora internada. Quando eu cheguei lá, ela já tinha falecido, né? Então, são situações que nós que fazemos medicina, não existe esse negócio, você não pode chorar, você não pode sofrer, né? Não é bem assim, né? Porque é difícil, viu? Essa especialização, medicina ou paliativista, né? É bem nova, né? Quando me formei, em 1980, não tinha nada disso, né? Não lembro que tivesse nada desse tipo, né? E é realmente uma coisa para se pensar. Com a expectativa de vida aumentando, né? O Roberto, como a gente tinha comentado aquele dia, né? A expectativa de vida cada vez vai aumentar. Então, essa parte aí vai ajudar É, muito, né? e as doenças que vão afetando o idoso, quer dizer, tem a história do câncer, que é como começou a medicina paliativa, mas que a Patrícia falou um monte de coisa, né? Ciência cardíaca, doença sabe que eu fui fazer medicina paliativa? Eu fui fazer por causa de demência. Eu fui fazer eu fiz um ano de um curso, isso, né? Bom, muito bom o curso. Mas meu problema é assim, não é o câncer, até tenho. Hoje eu estou lá com uma paciente que está final de vida, morfina, tudo certinho. Mas o dia a dia do geriatra que lida com demência, cara, é um raio de uma angústia também, porque é uma doença crônica que vai. Como é que você lida com essa pessoa quando daqui a pouco nem ela está ali, nem, sabe, ela não consegue mais tomar decisão por ela. É um raio de uma situação complicada. E entra no a mesma filosofia de cuidado paliativo, quer dizer, você tem que ter uma noção boa do que fazer e do que não fazer, sobre cuidados proporcionais, né? Então, a história dos 3 anos e 80 anos, que ela falou no começo, né? Ah, tem 3 anos, mas... Puxa, hoje eu ouvi a Elza Soares cantando Olha aí o meu guri. Vocês lembram dessa música? Ó, meu guri, eu chego lá, né? 3 anos, eu chego lá. 3 anos você tem uma expectativa, sei lá o que vai ser, mas o cara com 80 anos está vivo. O cara com 80 anos tem um monte de sonhos, tem um monte de realizações, tem um monte de vontades. Qual vida vale mais? Droga, não, é fácil. Eu que tenho, salomonicamente, eu vou lá e decido, né? Salomonicamente, pô, quem sou eu, primo, né? É difícil, né? É difícil. E só para complementar, que hoje em dia tem cuidados paliativos pediátricos, né? Pois E tem neonatal também, não é só de idoso. Cuidado Então, paliativo hoje em dia pediátrico envolve que se a mulher de 38 anos, que tem um neto, mexeu com todos nós, porque eu não tenho 38, eu tenho 62, mas quer dizer, mexe, porque já mexe. Imagina só, cuidado paliativo pediátrico é lá no Itaci, né, que faz, né? Minha norinha está fazendo, cuidado paliativo pediátrico. Meu Deus do céu. eu tenho uma colega que faz neonatal, então o aconselhamento já com o bebê na barriga, já fazendo, né, obviamente as malformações, mas aconselhamento de cuidados paliativos já para grávida. Então, pega para todo mundo, né? Deve ser bem difícil. Mas então, aí tinha que ter uma psicóloga. Eu queria falar. Por favor, por favor. Sim, mas eu estou levantando a mão e... Ah, não, mas sabe o que é? Deixa eu te falar. Eu não sei quem mais, mas eu estou no celular. Então, levantar a mão, eu não vejo. Eu estou do jeito que a Patrícia ensinou logo no comecinho, que eu vejo quem fala. Você entendeu? Então, se você não fala, por exemplo, você falou agora, eu vejo sua carinha. Senão, eu não vejo, pô.
Tá bom, eu queria fazer algumas colocações. Eu suponho que eu sou a pessoa mais velha daqui de todos vocês. Eu tenho 81 anos e já estou formada há 56 anos. E eu me lembro muitas situações da Faculdade de Medicina onde eu nunca ouvi nem tive nenhuma discussão acerca da morte. Eu creio que, pelo menos no meu tempo de faculdade, não sei como seria para vocês hoje, no meu tempo de faculdade, a formação era muito mais no sentido da vida. E conferindo aos médicos que se formavam uma postura profundamente onipotente. O médico era ele tinha competência sobre a vida e sobre a morte não era discutida. Eu sinto que essa atitude onipotente que foi dada ao médico melhorou muito ao longo do tempo. A outra colocação que eu faria é que a grandíssima maioria das pessoas não discute ou não pensa sobre a própria morte. E a grande maioria, entendo eu, não se dá conta de que, a par de sermos hóspedes da Terra, somos hóspedes dos nossos corpos. E da mesma maneira como não respeitamos, em grande parte, a Terra onde nós vivemos, não? Agredimos, acabamos com florestas, provocamos pandemias como essa que estivemos vivendo durante um tempo prolongado. Nós também, como hóspedes do nosso corpo, não respeitamos o corpo nesse sentido. A gente não respeita por falta de atividade, por excesso de bebida, por excesso de comida e etc. Então, essa ausência global de não se respeitar não só o corpo, mas a terra onde nós vivemos, retrata, eu creio, uma alienação que a grande maioria de todos nós vive no sentido de não falar de morte. A gente não discute a morte, a gente não pensa na morte, a gente não se ocupa da morte. Apesar, penso eu, de que todos nós, quando chegarmos à hora do morrer, saberemos disso. A grande maioria das pessoas, na proximidade da morte, sabe isso. E a questão de algum tempo, eu vivi uma experiência, para mim, muito significativa, de ter tido uma tia minha, irmã da minha mãe, que morou comigo por 11 anos. E, na época que ela morreu, ela tinha 93 anos. E ela estava com um câncer de pulmão, foi internada algumas vezes, até o momento em que eu cheguei para o Zé Eduardo, o pneumo, e perguntei se tinha alguma coisa a mais para fazer. E ele disse não. Eu falei, então, por favor, dê alta, porque ela vai para a minha casa e vai ser melhor cuidada. E ela ficou durante quase 2 meses sendo cuidada e auxiliada por uma acompanhante. E numa determinada madrugada, eu acordei por volta das 4 horas da manhã com a ideação de que esse era o dia, de que ela ia morrer. Mas também sabia que não era às 4 da manhã. Por que eu sabia? Eu não sei. Mas hoje eu tenho plena convicção de que muitas coisas que sabemos não damos muita importância para esse saber das nossas realidades. Eu sei hoje de vários autores que falam que todos nós somos povoados por pensantes. Existe algo que pensa em mim antes que eu tenha a própria ideia quando venha para o campo da consciência.
Pois bem, quando foi 6h30, eu me levantei, desci, fui conversar com a minha tia, perguntei se estava tudo bem, ela falou tudo bem, etc. E eu falei, você quer que eu avise algum dos seus netos e do seu filho? Um dos filhos dela já tinha morrido. Ela virou para mim e falou, não quero que chame ninguém. E ela virou e falou, eu vou embora hoje. Eu falei, como é que você sabe? E ela diz o seguinte, é que a sua mãe, a minha mãe e irmã dela, já tinha morrido. A sua mãe está aqui me esperando. E avisei a minha irmã, que também disse que tinha acordado por volta de 5 horas, sabendo que a tia ia falecer. Aí nos juntamos, conversamos, etc. E ela faleceu às 12h30. Foi apagando e apagou. Ela sabia que ia morrer. De alguma maneira, eu também sabia que ela ia morrer. A minha irmã também sabia que ela ia morrer. Então, eu entendo que o saber que vai morrer está presente nas pessoas que estão próximas de uma morte real. A pessoa sabe. Então, fica mais tranquilo poder conversar com a pessoa, desde que eu respeite em mim essa realidade. Eu espero que o João tenha uma série de informações outras dos seus tutores, no sentido de conversar com seus pacientes acerca da morte, quando você souber que eles vão morrer, e porque eles também estarão sabendo que vão morrer. Então, esse saber, para mim, é fundamental. É necessário respeitar essa condição de que quem vai morrer sabe que vai morrer. As pessoas que estavam lá no filme e que estão ao lado da morte, elas sabem que vão morrer. De outra parte, uma última colocação que eu vou fazer, que eu penso, é que a grande maioria de todos nós vive num padrão de consciência muito rígido, muito patriarcal, muito cheio de regras, muito cheio de normas. E é um padrão de consciência onde o outro não é amigo, o outro é um concorrente. O exercício da medicina é um exercício de ocupar-se do bem-estar do outro, e que francamente, em oposição ao padrão de consciência que a população vive. A população, a grande maioria, no meu entender, ela vive um padrão onde o outro é inimigo, o outro tem que ser combatido, o outro tem que ser destruído. Haja vista essa realidade que nós sabemos dessa guerra altamente destrutiva, tanto essa quanto tantas outras. Então, o padrão de consciência vigente é de competição, não é de colaboração. A postura do médico é de estar ocupado com o bem-estar do paciente. E eu penso que, se respeitarmos essa condição e estivermos nesse padrão de consciência diferente do que é o coletivo, eu sei e sou capaz de sentir que o paciente, o outro, também sabe que a morte está próxima. Lembrando que o morrer é tão somente um rito de passagem. Todo rito de passagem implica morte. A morte literal é um rito de passagem. Queria falar isso. Aí complicou, né? Ritos de passagem, tá certo.
Obrigada pois por é. compartilhar a experiência da senhora com a sua tia, acho que é muito enriquecedor mesmo. Que legal. Obrigada. Muito legal, muito legal. Pessoal, nosso adiantado da hora, mas ainda dá tempo, se alguém quiser falar mais alguma coisinha. Roberta, Patrícia, sabe o que ela estava falando? Eu lembrei dessa história tão comum, né? O paciente tem câncer, ele tem esse conluio, essa história que ninguém fala, né? Tão comum, né? Todo mundo mente, o paciente mente, faz de conta que não sabe que está doente, né? E a família não pode, não fala para ele. Então, assim, lembro logo no comecinho, o professor me falava assim, putz, eu adoro chegar no quarto do paciente antes de falar com a família, porque se a família me fala, não conta para ele, doutor, pô, ferrou, né? Como não conta para ele que você está morrendo, que você tem um câncer? Como não conta? Mas eu costumo usar exatamente isso que a Maria Zélia falou. Eu falo, a gente pode não falar, mas ele sabe. É claro, é isso Eu mesmo. sempre falo. É uma Família, maldade não ele falar. sabe mesmo, né? Não adianta você esconder com as palavras, o corpo fala, a alma fala, tudo ele fala, né? Claro, Então, claro. Fala, e eu acho Davi. que até o trabalho de cuidados paliativos, pegando esse gancho, puxando a sardinha, é um pouco promover isso que ela viveu, promover a família estar junto, promover essa conversa. Imagina se a tia da dona Maria Zélia tivesse numa UTI, longe da família, sem poder ter essas trocas, né? Teria sido uma experiência totalmente diferente. Ela conseguiu levar a tia para casa e ter toda essa troca super 10, né? Então, eu acho que isso foi 10 que foi Só conseguiu que aí. daí ela estava falando, Zélia, e eu estava pensando, mas e o meu paciente, Pombas? Eu estava falando porque a minha preocupação como paliativista é em relação à demência, a fase final da demência, que é uma maldade, sabe? Uma maldade, puxa vida. Mas fala, Davi, vai lá, você estava querendo falar. Não, eu ia falar só vocês estavam falando da questão da autonomia, né? Os princípios da bioética, os principais são esses, né? A autonomia, a beneficência, não maleficência e da justiça, né? Então, e a autonomia, ela entra nessa discussão quando você vai para o direito. Existem 3 termos no direito, que é a questão do ser imputável, semi-imputável e o inimputável. O imputável é aquela pessoa que tem a capacidade de entender o que está acontecendo e tem a capacidade de se autodeterminar. Então, não é só a capacidade de entender, de se autodeterminar também, o imputável. O semi-imputável é o que tem a capacidade de entender, mas não tem a capacidade de se autodeterminar. E o inimputável é o que não tem a capacidade de entender e não tem a capacidade de se autodeterminar. O semi-imputável é aquele cara que tem o transtorno de controle de impulsos, né? Então, é aquele cara que, por exemplo, você para num sinal de trânsito e deu uma fechada no cara, daí 3 segundos depois para fica vermelho. O cara tem um taco de beisebol no carro dele, ele sai com um taco de beisebol e quebra o carro inteiro e dá uma paulada na cabeça do outro e mata a outra pessoa. Então, essa pessoa, se ficar provado que ela tem a total capacidade de entender, de saber que ela está fazendo algo errado, mas ela não tem a capacidade de se autodeterminar por ela ter uma dificuldade, por ela ter um transtorno relacionado a esse controle dos impulsos. E a autonomia entra muito nessa discussão que a Patrícia colocou, né? De que o paciente tem que realmente expressar a sua vontade e colocar o que quer que ser feito. Claro que ele tem condições, tem que ter, naquele momento, condições de entender o que está acontecendo. Mas eu acho que a minha mãe queria falar mais alguma coisa, ou não? Seu microfone está desligado. Não, já estou... Não? Não, o que eu tenho para falar, já falei. Ah, então Olha, tem gente que está quieta e caladinha, Alice está quietinha, Gabriel, bom, sei lá. Quem mais quer falar alguma coisinha? Porque o nosso tempo está meio estourado, né? Mas tudo bem, não tem problema. Só vou agradecer a primeira vez que eu participo. Eu gostaria de falar alguma coisa depois da Liz. Pode falar, Liz. Eu sou geriatra, né? E eu terminei mês passado a pós de cuidados paliativos também. Então, foi bem enriquecedor esse vídeo. Eu não conhecia esse filme. Achei muito intenso.
E achei muito legal porque até na pós mesmo tive uma aula sobre cuidados paliativos na emergência, que realmente é uma coisa muito difícil, que eu não me imagino fazendo também. Mas um dado dessa aula é que até 50% dos pacientes que falecem, que estão no final de vida, eles vão ao pronto-socorro no último mês de vida. Então, saber sobre isso também no pronto-socorro ajuda a evitar muitas iatrogenias, ajuda a entender muito em que pé esse paciente está para poder respeitar mesmo esse momento da vida dele, né? E acho que o que eu peguei de mais legal do vídeo, do filme, foi que ela tentava compreender quais eram os valores daquela família e daquela pessoa que estava ali e não podia sinalizar, né? E isso é a base do cuidado paliativo, né? Você tem que entender o valor do outro e, com o seu conhecimento técnico, conduzi-lo nesse sentido, né? Seja traqueostomizando, seja estubando, né? Então, é meio que ter essa leitura e conseguir traduzir isso tecnicamente. Gostei bastante dessa Muito legal, muito legal. Quem chamou era a Estela? Isso, Estela. fui eu, Roberto. O que eu achei interessante foi a questão do sobrevivente. Os sobreviventes estavam ali com muito medo daquela finitude e o não trabalho da própria subjetividade, porque nós vivemos não acreditando que nós vamos morrer. A morte é sempre um tabu e é muito conflitante ver um ente querido morrer, né? Eu sou viúva e, quando meu marido agonizava, eu disse para ele: você pode ir, eu deixo você ir, porque é hora de você ir. Então, era importante, porque a minha espiritualidade, ao longo de toda a minha vida, ela foi trabalhada. Nunca entrou em conflito com essa questão científica, porque nós sabemos que os tanatologistas sobejamente estudaram sobre isso, existe uma expansão da consciência naqueles momentos de parada cardíaca, de experiência de quase morte, em que a consciência é muito mais abrangente do que o nosso corpo, é muito mais do que o aqui e o agora. E muitas ciências já estão chegando no limiar dessa nova dimensão, que é uma questão ainda muito polêmica para muitas mentes, né? Uma realidade para outras. Mas isso pode ser só uma questão de tempo e de vivência e de experiência, né? Mas eu acho que, na medida em que o homem, como uma unidade, não existe a mente separada do corpo, não existe a psique separada do corpo, nós somos uma unidade. Nós temos emoções o tempo todo. Nosso corpo sofre as reações das nossas emoções e vice-versa. E justamente o estudo disso, a espiritualidade como uma disciplina nas faculdades de medicina, estão se tornando uma realidade hoje, se o João Vitor não me deixa mentir. Mas já existem faculdades de medicina que têm essa disciplina. Então, nós estamos estudando seriamente como a dimensão da espiritualidade funciona e age sobre os nossos neurotransmissores, nossas moléculas de emoção, informando cada célula e o comportamento final dos sistemas. Por causa dessas células, eles recebem um comportamento diferente. Então, essa sobrevida de mais de 6 meses é porque houve uma ativação real de uma energia que acontece dentro de nós. Nós temos endotoxinas. Nós geramos essas endotoxinas. Tem as exotoxinas, mas tem as endotoxinas. São as emoções ruins, os pensamentos maus que fazem com que nós tenhamos comportamentos depressivos. As nossas gerações, as nossas novas gerações,
como deprimem, como os mais velhos, Maria Zélia nunca deprimiu. Entendeu? Meu pai faleceu aos 93 anos, absolutamente lúcido. Os últimos 15 dias só é que ele se foi. Então, o que move a gente realmente? Não é o medo de morrer, mas é o viver bem, o contribuir. A gente não pode ter medo da morte. Todos ali estavam com medo da própria finitude no momento final, realmente. Né? Não é o outro que morre. Sou eu que morro com o outro. Então, essa finitude nos atemoriza, nos aterroriza. Então, essa questão do cuidado paliativo, Liz, é a questão do permitir a qualidade da morte, da boa qualidade da morte. Eu vejo assim um cuidado paliativo. Né? Então, no meu último ano de faculdade de medicina, minha mãe teve um CA de colo de útero e a gente ficou no INCA com ela o tempo todo, e eu estive presente na cirurgia dela no INCA. Ela hoje está com 92 anos, ela sobreviveu clinicamente e tudo mais. Por quê? Eu acho que tem muita coisa aí que a gente se alimenta. Nós somos uma rede de acreditar que a gente pode tirar essas últimas barreiras e tirar também essa barreira que existe entre a espiritualidade e a medicina, porque nós, médicos, éramos sacerdotes também lá atrás. Por quê? Porque a gente, dentro da gente, a gente tem as respostas, a condição de motivar, e existe todo um sistema límbico que recebe informações e estímulos bioquímicos, biofísicos, reais, para que uma outra coisa maravilhosa possa acontecer, e foi a sobrevida nessa questão. E a Patrícia sabe melhor do que eu, intensivista, que ela já viu muita coisa acontecer, não viu, Patrícia? Então, gente, eu acho que justamente esse in extremis, a gente está no nosso in extremis, de mudar a nossa visão de vida, a nossa visão de morte. Será que a morte não é um portal para uma nova vida, para um novo olhar, para uma nova leitura? Essa questão da inversão dessa faixa etária, né, de finitude, nós ainda estamos aqui, sessentões, mas quantos de 20, quantos de 10, de 15 já se foram? A gente está invertendo a pirâmide, é para a gente pensar. E eu acho que esse in extremis justamente me chamou a atenção, justamente por causa desse bendito TCC, que foi o luto, a perspectiva junguiana no luto. Né? O que é o luto? O luto sou eu que sobrevivo mal? Eu que deprimo? Eu que desacredito? Eu que perco as forças? Eu acho que o luto é do sobrevivente. Eu acho que esse in extremis fala muito nisso, que todo mundo está in extremis, mas o que se vai está em paz, de uma certa forma, né? E obrigado pela oportunidade de estar com vocês, conhecer vocês e trocar essas ideias. Obrigada. Nós que agradecemos. Legal, legal, Estela, legal mesmo. Sorte do seu marido que teve uma Estela paixão do lado dele, né? Para deixar ele em paz. A paixão pessoal, dele, a paixão é dele. Legal, legal. Mas você apaixonou, pô, senão você não deixava. A gente, na hora de morrer, a gente não deixa. Muito bom. Pessoal, adorei a conversa de hoje, nós estouramos um pouquinho. Pessoal, adorei a conversa de hoje, nós estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas não faz mal, foi muito, muito gostoso conhecer vocês, ou falar com vocês de novo. O João Manuel começou, foi embora, achei que ele ficava aí. Bom, e assim, eu não tenho data ainda do próximo, mas adorei, viu? Obrigado mesmo a todos, obrigado especialmente João, Davi e Patrícia, que prepararam, leram e viram, isso. Foi muito legal, muito obrigado a todos, e acho que podemos encerrar, né, pessoal? Tá bom? Otto, encerra, Otto? Então tá bom. Então, pessoal, boa noite a todo mundo, muito obrigado mesmo pela presença de todos, Zélio, obrigado.
E Boa foi noite. muito bom. Uma boa noite para todos. Boa noite, boa noite.